Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Robson Xavier, da Universidade Federal da Paraíba, e nós estamos hoje aqui reunidos com os artistas e com o outro curador da exposição, Arte in Progress, que é um projeto, na verdade, desenvolvido na UFP, que surgiu a partir de uma ideia de divulgar a produção discente, inicialmente da graduação em artes visuais, da pós e graduação em parceria, né, para além dos muros da universidade. Essa foi um pouco a ideia, assim, para divulgar a produção que existe em artes visuais na UFPB. Nós já fizemos 3 dessas exposições. A primeira foi em 2016, que ainda foi feita da universidade. A segunda foi feita posteriormente no Casarão 34, no centro de João Pessoa. E a terceira agora, que é a terceira versão, na Galeria Janete Costa, em Boa Viagem, no Recife. Então, nesse caso, eu convidei hoje os artistas e o Carlito Persson para que a gente possa falar um pouco dessa exposição de forma muito rápida, muito breve, mas falar um pouco, deixar marcado e agendada a visita a essa exposição posteriormente, quando a galeria voltar. A exposição também entrou em pandemia, entrou, na verdade, em isolamento social, e nós estamos aqui juntos na rede. Então, essa é a ideia. Então, Carlito, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência na galeria, do que foi levar a exposição para a galeria, de forma rápida. Aciona o áudio, está sem áudio. Agora sim. São as... Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu vou falar rapidamente da Galeria Janete Costa para contextualizar e depois eu falo da experiência da exposição lá. Bom, a Galeria Janete Costa é um espaço que faz parte de um equipamento maior, que é o Parque Dona Lindu. Na verdade, no Parque Dona Lindu nós temos 2 equipamentos culturais, a Galeria Janete Costa e o Teatro Luiz Mendonça. E a Galeria Janete Costa, que foi fundada junto com o Parque em 2011, ela tem um perfil voltado para a arte contemporânea e moderna. Nos últimos tempos, nós temos abraçado também a linguagem da dança contemporânea. Temos tido muita procura de pessoas que fazem performance ou experimentações em dança. E receber o terceiro Arte in Progress na galeria é uma honra, porque eu tenho uma não só eu tenho uma afinidade muito grande com a Paraíba e admiro muito a produção recente dos artistas paraibanos. E eu acho que a exposição veio num momento muito propício para a galeria, porque tanto a exposição quanto a galeria, a gente está num processo de afirmação de uma identidade voltada para a arte contemporânea, visto que a galeria é um equipamento recente, e eu acho que o trabalho dos artistas que estão expostos lá, têm uma maturidade, têm uma poética, tem muita ligação com o perfil que nós estamos querendo estabelecer lá na Galeria Janete Costa. Então, é um prazer receber e acolher essa exposição e esses artistas paraibanos lá na Galeria Janete Costa. Okay, obrigado. Vamos lá, eu quero passar a palavra então para um dos artistas. A ideia é que cada um se apresente rápida e fale um pouco do trabalho. Acho que o Flávio pode falar primeiro, pode ser? Ativa o microfone. Oi, gente, pegou? Ok? Boa noite a todos, os colegas, Robson, Carlito, pessoal que está nos assistindo. Eu sou o Flau Mendes, eu sou de Campina Grande e trabalho com artes visuais já tem um bom tempo e tive a oportunidade de aprofundar minha pesquisa a partir do mestrado, e foi daí que eu tirei a obra que está exposta nesse terceiro Arte in Progress, né?
que foi a obra que eu chamo de Escrita Tupi. Em linhas gerais, ela é uma forma de grafar, de escrever, em que eu adequo as letras, as palavras e até os sentidos da escrita à minha condição física e cognitiva de canhoto. Aí, em decorrência disso, é que eu faço vários outros desdobramentos, justamente porque a arte em si ela não se constitui em uma materialidade específica, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tem um pouco de microfonia, mas eu acho que melhorou agora. Pode falar. Pronto. Então, estava falando um pouco da materialidade, né? Que por essa obra ela tem uma característica que eu estruturo ela em parâmetros, né? Em, digamos, regras de construção. Eu tenho uma liberdade maior de fazer aplicações nela em vários suportes. Tanto é que, para a exposição, eu utilizei a parede do espaço para escrever o texto, nessa configuração que eu falo, né, da escrita tupi. E também tem um livro com capa vermelha, em que eu escrevo poemas nessa escrita tupi. E é mais para traçar esse paralelo e trazer algumas reflexões sobre essas aquisições, tanto discursivas, em que nos é imposta frequentemente, né, nessa estrutura social que temos, e é um motivo para eu chamar a atenção para as pessoas que não se enquadram diretamente nas normas, enfim. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa? É isso sim. Ok, eu acho que a Larissa pode falar. A Larissa tá. Pode ser agora? Oi, boa noite, posso sim. Então, meu nome é Larissa, Raquel Gomes Silva, mas pode me chamar de Raquel Gomes. O meu trabalho selecionado para essa exposição foi o corpo bordado. Nele eu estou trabalhando agora um novo projeto que é o bordado, e o corpo feminino é representado em um outro tipo de padrão, um padrão mais livre. Seria a ideia de trazer para a questão artística essas quebras. E nisso eu estou usando o bordado como um antigo fazer, que era muito mais voltado para o feminino, para as mulheres prendadas, que tinham a intenção de enfeitar um enxoval, mas só que tirando esse bordado desse contexto e trazendo ele para um contexto mais, digamos assim, feminista. Então seria essa a ideia do corpo bordado. A ideia é que a série tenha um pouco mais de bordados, ela atualmente só tem 8, e a ideia é ampliar cada vez mais esse processo. Mais alguma questão? Ótimo, ótimo. Obrigado, Raquel. Bom, quem quer falar? Vamos colocar as mulheres. Conceição, pode falar então. Pode ser? Conceição saiu. Voltou. Olá, Ok. boa noite. Bem, o meu trabalho, ele gira em torno das minhas paisagens íntimas. Vou me apresentar, desculpa. Eu sou Conceição sem Milena. câmera. Estou sem câmera? Ah, Boa noite. Meu nome é Conceição Milena. Eu sou egressa tanto da graduação quanto do mestrado em artes visuais na UFPB. E é uma honra para mim estar participando do Art in Progress, né? Que feliz de estar aqui com artistas tão brilhantes. E eu tenho 2 obras em exposição no Art in Progress. Uma se chama Penteado e a outra Enredo. A minha pesquisa, ela se dá em torno do meu corpo paisagem, que são minhas paisagens íntimas, né? Nesse caso, que trazem muito uma parte específica do meu corpo, que é o cabelo, né? Trato muito dessas questões que envolvem a natureza do cabelo e flerta muito com a natureza humana, né? A natureza tanto com questões ambientais quanto com questões
filosóficas. Na obra Penteado, que é uma escultura de pentes, que vocês podem ver lá na galeria, eu penso muito sobre a ideia de padrão, né, de que o pente, em geral, ele evoca. Quando você penteia o cabelo, né, quando você pensa no objeto pente, ele vem para ajeitar, para alisar, para deixar as coisas em ordem. E essa construção vislumbra muito essa ideia de padrão, quando eu faço isso. E a materialidade, que é madeira, traz um pouco dessa minha relação, que é uma busca, na verdade, né, matérica, de mostrar essa nossa relação muito próxima com a natureza. E Enredo, que é uma obra também que envolve cabelos, que é um pente, uma escova, que tem cabelos emaranhados ali. Ela trata muito dessa construção de narrativas, né? De memória, de afeto, construções que vão além desse sentido habitual que a gente tem, tanto com o cabelo quanto com os objetos que estão ali presentes. É uma ruptura com essa coisa com esses objetos que estão presentes no cotidiano. É isso. Ok, obrigado. Vou passar a palavra aí para Cris Pérez. Boa noite. Está sendo um prazer participar, revê-los, que bom, todos bem. Então, eu trabalho, na verdade eu estudo, faço graduação, sou concluinte do curso de Artes Visuais na UFPB, e minha pesquisa se debruça em torno da gravura, propriamente dita, a gravura no campo ampliado. E os trabalhos que estão sendo expostos no Art Progress participam de uma série que eu intitulo como Territorialidades Residuais, e essa série, ela pretende expor algumas relações que eu trato como tautológicas entre homem, indústria, produto industrial, e eu utilizo nas monotipias, que são duas monotipias offset sobre glacine, e o desdobramento tridimensional do volume desse material, que eu expresso nas monotipias, que eu fiz em gesso, construí em gesso, e denomino como gravuras objeto ou gravuras esculturas. E aí eu seleciono o plástico, minha poética ela gira em torno do plástico, como um ponto de partida para a construção desses objetos e dessas impressões. E sempre questionando a relação que é muito linear e inerente entre homem e produto industrial e a relação falida do modernismo. É isso. Ok, Cris, obrigado. Bom, vamos, Aurora, a próxima menina aqui, vamos falar, Aurora. Oi, gente, boa noite. Sou também graduanda da UFPB, estou no de conclusão também, e eu participo da exposição com um conjunto de pinturas que são um trabalho inteiro, com essa série de pinturas que são pinturas em tecido, num tamanho de 15 por 15 centímetros, pequenos formatos, que tratam de um tema que eu venho pesquisando há alguns anos, que é a relação entre homem, natureza e ciência, e todas as consequências desses três elementos relacionados. E essas pinturas, elas, na verdade, fazem parte de uma grande, digamos, uma grande série, assim, de experimentações, que eu intitulo das naturezas. E as experimentações partem de uma investigação de outras perspectivas, outros questionamentos sobre natureza, sobre ciência, sobre nossas relações com o que a gente chama de natureza, e essas pinturas especificamente, elas propõem justamente ações e combinações de padrões, estruturas, de seres, de elementos que
que tentam, de certa forma, provocar o observador à dúvida, ao questionamento, e bom, acho que veio de uma forma muito interessante para mim, assim, né, no meio dessa pandemia, falar sobre isso. E foi bem legal, assim, estar pesquisando sobre isso, né, novas perspectivas, novos conhecimentos nesse momento. E é isso. Obrigado, Aurora. Passa a fala agora para Fábio de Brito, o Inocêncio. Olá, boa noite. Bom, meu nome é Fábio de Brito, Inocêncio, né? Na verdade, eu tenho uma trajetória de quase 20 anos de carreira artística, mas com o meu ingresso aí dentro da universidade, houve uma ruptura na minha produção artística e poética também, e tanto que repercutiu num novo nome artístico, né? Por isso que eu utilizo nessa exposição o Inocêncio, né, que nada mais é do que um reflexo do processo multiterritorial que a minha poética artística sofreu com esse novo território, que foi a universidade, né, um novo território de conhecimento. Né, e é justamente a minha poética artística, dentro da minha pesquisa, fala sobre os processos multiterritoriais na construção, na formatação das existencialidades, não só físicas, como também subjetivas, do ser humano também. Né? Então, dentro dessa pesquisa, um detalhe muito importante foi o resgate de uma essência minha, que estava sucumbida, né, pelo dia a dia, pelo próprio tempo, de trazer as dúvidas que vinham desde a minha infância sobre a formatação do mundo. Uma pequena pedra, seja qualquer objeto, manufaturado ou natural, sempre me chamou a atenção a trajetória histórica daquele objeto, de como ele se formatou nos trilhos do tempo. E isso sempre me instigou. Eu trouxe para dentro da poética esse resgate, né? E para que esse meu trabalho ele pudesse ser realizado, eu precisava de um motivo específico, que seria os meus próprios deslocamentos territoriais dentro da poética. Os meus próprios deslocamentos territoriais é o que justifica a existencialidade desses novos objetos que eu tento existencializar para comprovar que, segundo as minhas concepções desde a infância, de que tudo no mundo só existe, todas as coisas só existem por conta da interação entre objetos que se deslocam no espaço-tempo. Então, meu trabalho ele se desdobra a partir dos meus próprios deslocamentos, onde eu faço apropriações de objetos naturais ou manufaturados, né, e faço intervenções também, para criar esses objetos. Não são 7 peças, são 7 esculturas, que eu tento trazer no leito do riacho, porque tem o trabalho também, alóctones neutralizados, eles são coletados dentro de riachos, dos lajedos de Puxinanã, a minha cidade natal, para dialogar não só com o meu pensamento, né, da terra infância, como também dialogar tentar comprovar de uma maneira artística, poética, de que as coisas só se formatam através dos deslocamentos territoriais. Então é basicamente isso o meu trabalho. Ok, obrigado, Fábio. Com o Lucas Alves. Olá, boa noite, vocês escutam bem? Eu já falo baixo. Mas agora eu não escuto ninguém, o que aconteceu? Enfim, mas meu trabalho chamado Oco Barro Oco, que eu apresento na exposição, ele é relacionado pela linguagem, ele passa pela linguagem da cerâmica. Enfim, todo o meu trabalho até agora, ele foi tentando entender as linguagens. Se eu faço um desenho, eu tento entender pela linguagem do desenho, como que ele se estrutura, como um certo fenômeno de linguagem, assim. Então, passa pela cerâmica mais para entender minha relação com o Recife. Apresentar esse trabalho no Recife passou por isso. Assim, eu fiquei pensando, quero trazer o Recife, mexer no Recife que tem em mim, nessas camadas de Recife, e comecei a entender que o Recife que vivenciei é o Recife
do Ibura, ou seja, é o Ibura que vivenciei. O Ibura é uma comunidade no Recife, uma periferia, um bairro, uma favela, depende de como se sente ele. E eu fiquei muito interessado pela imagem do Recife desde muito pequeno, assim, do Ibura desde muito pequeno. E essa imagem, ela é meio que fugidia, assim, é como se ela estivesse sempre no devir. Se a gente pensar em qualquer comunidade hoje, ela está sempre, né, nesse devir, está sempre passando, está sempre em transformação. Qualquer paisagem está em transformação. Porém, se a gente olha para a comunidade, essa transformação é muito mais rápida. A gente tem essa transformação aparente, até mesmo pelas construções, se a gente pensar. E esse trabalho tem uma construção aparente, ele se mostra, ele se coloca todas as camadas dele de uma forma muito fácil e direta. Mas falei da cerâmica para entender essa imagem do Ibura, para entender essa paisagem, eu passei pela cerâmica porque outras linguagens que fiquei pensando antes, desde muito cedo, pensava em pintar, pensava em desenhar, e parece que não chegava na complexidade que tinha a própria paisagem, assim, a própria imagem que era complexa. Quando eu falava que morava no Ibura, o que se evocava até então, o que acontecia a partir dessa palavra, que imagem aparecia no imaginário de cada pessoa. Isso sempre me interessou, assim, porque sempre era um choque muito diferente. E partindo disso, eu cheguei na cerâmica como entender essa complexidade. Nossa, eu consigo, pela essa linguagem, mostrar a complexidade dessa paisagem, dessa transformação, dessa aparência muito exata e não só uma complexidade imagética, mas uma complexidade social também. Então, eram camadas de complexidades que eu fiquei pensando que a cerâmica tinha muito para dialogar. E pensando na cerâmica, entrando mais a fundo na linguagem, eu fui vendo que eu queria fazer uma cerâmica mais... pensando numa cerâmica de agora, assim, como fazer uma cerâmica que seria contemporânea, sem, ao mesmo tempo, dialogando com a história da arte, com a história da cerâmica, com a tradição, mas sem utilizar o modo de fazer da cerâmica tão tradicional. Então, foi partindo disso, esse trabalho que eu apresento, é uma nova cerâmica, quase um ready-made de cerâmica, assim, e basicamente isso. Ok, obrigado, Lucas. Agora, acho que o Gu toca, né? Vamos lá, Gu. Isso, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer enorme. Meu nome é Guto, eu sou de São Paulo, mas moro em João Pessoa há 10 anos, onde eu desenvolvo minha pesquisa acadêmica e meus trabalhos artísticos. Eu sou pedagogo, formado pela Universidade Federal da Paraíba, e atualmente eu estou no mestrado em artes visuais, onde eu desenvolvo minha pesquisa, que ela é voltada para o meu processo, o fato de eu ser daltônico, fisiologicamente falando, e buscar relacionar, criar uma metáfora a partir do daltonismo fisiológico, relacionar isso com um termo já pré-estabelecido, que é o daltonismo racial, ou seja, questões que envolvem embranquecimento da pele negra, a falsa celebração de diversidade, principalmente no Brasil. E, nesse sentido, o trabalho que apresento no terceiro Art in Progress seria desdobramento dessa pesquisa, mas para o âmbito religioso. É um trabalho que o material ele foi recolhido numa imersão que eu tive no Quilombo, em Conceição das Crioulas, em Pernambuco, onde eu encontrei um toco de madeira, um pedaço de carvão, foi encontrado juntamente com um amigo, Renato, e esse toco remete muito à imagem de Cristo crucificado, um pedaço de carvão. Então, eu pensei nesse desdobramento para pensar também um daltonismo religioso, ou seja, uma percepção diferenciada de um objeto que aparentemente não tem nada relacionado ao religioso, mas que remete. Então, a intenção desse trabalho é justamente fazer com que o público tenha uma outra percepção daquele objeto que quase que automaticamente remete à religião, enfim, e nesse sentido trazer discussões que foram vivenciadas também no próprio Quilombo, que seria a questão de como que vem sendo a relação das religiões com as religiões de matrizes africanas
em âmbito nacional mesmo, como que são vistas essas religiões e como que elas sofrem e sofreram ao longo do tempo interferências de religiões de matrizes europeias, por exemplo. Então, é causar um impacto nesse sentido, uma outra percepção, então, do daltonismo religioso, uma percepção diferenciada do que é aquele objeto. E, juntamente com o objeto, tem uma palavra que eu pintei num tecido, que a palavra remete tanto a toco quanto a toco, né? Ou toca, a pessoa toca aquele objeto quanto sagrado, ou então, será que é um toco? A pessoa só vai perceber que é um toco, na maioria das vezes, quando ela se aproximar mais do objeto. Então, é um trabalho que visa embaralhar um pouco a percepção visual para as pessoas pensarem um pouquinho a partir de um daltonismo, por exemplo, como que é ser daltônico. Acho que é isso. Ok, Guto. Falta uma pessoa, quer dizer, uma das artistas, infelizmente não está aqui, a Laila, né? Que não aconteceu alguma coisa, ela realmente não apareceu, não veio, apesar de ter sido avisada. Bom, eu quero só chamar a atenção para a complexidade de uma coletiva, como os trabalhos, apesar de serem absolutamente ruins, eles se estabelecem um certo diálogo no espaço da exposição, a partir de um desenho específico, que é, na verdade, a entrada, a partir do trabalho do Flau, que é justamente a performance, né, e aí essa escrita vai se desdobrando, digamos assim, num diálogo com outros trabalhos, que têm relação com forma, relação com temática, e vão construindo um corpo da exposição, também o espaço da própria galeria, como estrutura para pensar um todo, um conjunto. E esse conjunto termina no trabalho da Laila, que é um trabalho, uma referência pop, e a sua referência específica de vida, uma autorreferência, né, que é essa relação dela no cotidiano, com elementos do apartamento, as coisas do cotidiano, mas numa vertente de uma representação em camada desses objetos. Então, pensar um pouco nós temos uma complexidade no tipo de produção, quer dizer, desde de pintura até objetos, pequenas instalações então, montadas nesse espaço, até também pensar na complexidade temática do processo, e o quanto isso é difícil para pensar numa exposição em particular. E, nesse caso, também na oportunidade de pensar numa galeria que, embora tenha toda uma estrutura para a exposição, também estabelece um diálogo muito intenso, assim, o teto da galeria, o piso da galeria, questões todas, na verdade, precisam ser resolvidas para pensar a exposição ao longo do tempo. Nesse caso, eu quero chamar a atenção, deixa eu ver se tem perguntas lá no chat. Bom, até agora acho que não vi perguntas específicas, não sei se Kim anotou alguma coisa, qualquer coisa me passa. Mas, bom, uma das questões que eu acho que vocês podem responder é, assim, essa perspectiva de expor o trabalho, sendo artista aqui de João Pessoa, né, jovem artista de João Pessoa, expondo no Recife, nesse espaço em particular que é a Janete Costa. Então, assim, como é que vocês veem isso? Eu acho que umas 3 pessoas poderiam falar um pouco rapidamente sobre isso, assim. Qual é essa... Acho que Conceição já anunciou um pouco isso na fala dela, mas acho que pudessem falar um pouco mais sobre isso. Quem quer falar? Qualquer um. Assim, quem deseja falar sobre isso? Pode ser... Lucas falou um pouco disso também, não sei se ele quer começar falando. Bom, eu posso começar falando. Porque a ideia de expor no lugar onde eu nasci, né, foi assim, a primeira coisa que me tomou. Eu falei, não, tem que ter um diálogo com isso. Não posso trazer algo não é de fora, porque nunca foi de fora, mas não posso trazer algo externo, tem que ter um vínculo muito exato, assim. Então, isso me tomou e fiquei pensando em várias coisas. Então, esse trabalho ele tem muitas camadas que giram em torno do próprio Recife mesmo, assim. De onde eu vi cerâmica, de como eu encontrei cerâmica no meio da rua, de como eu vivenciei a cerâmica dentro da comunidade, como eu vivenciei a cerâmica em bairros mais, enfim, outros bairros, né,
como que eu encontrei cerâmica. E o Recife enfim, por Francisco Brenan, sobretudo, ele é povoado por cerâmica, muito claramente e muito diretamente. Então, isso já estava posto, assim. Mas entender essa linguagem, pensar essa linguagem num lugar onde essa cerâmica não se constitui, já é outra cerâmica, isso foi o mais interessante para mim. Beleza, Lucas. Obrigado. Acho que alguém mais quer comentar sobre isso? Eu teria um comentário a fazer rapidinho. Alguns anos atrás, eu viajando a Recife, visitei a galeria, né, conheci a galeria pela primeira vez, uma exposição do Raul Córdoba, e fiquei encantado com a galeria, e fiquei imaginando, caramba, será que um dia eu vou expor aqui? E foi uma grata surpresa, né, estar lá participando nessa exposição, que na verdade é a segunda que eu participo dentro desse projeto, que é o primeiro Art in Progress eu também participei, mas eu fiquei muito feliz, né, em participar com grandes artistas, a revelação aí da nova cena artística paraibana também, então para mim foi uma honra muito grande, né, principalmente aí estamos com grandes curadores, com Robson Xavier e Carlitos também, para mim é uma honra muito grande. Ok, mais alguém quer comentar alguma coisa? Nós estamos no nosso tempo já, Carlito. Acho que você quer falar um comentário, falar alguma coisa agora para que possamos encerrar. Bom, eu tenho uma pergunta que acho que tem de ligação direta com o projeto Art in Progress. E essa pergunta tem um pouco de relação com a fala de Fábio, que é em relação à graduação e à pós-graduação, né, na verdade. Eu queria saber de vocês como esse projeto, na verdade, ele é fruto da pós-graduação, né, de uma iniciativa da pós-graduação da UFPB. Eu queria saber de vocês qual foi o impacto, tanto para os que estão na pós, quanto para os que ainda estão graduando, qual foi o impacto desse contato com esse campo na produção de vocês? Acho que Fábio já fez uma fala nesse sentido, mas eu queria saber se ocorreu alguma mudança na produção de vocês caminharam por outro caminho, enfim, o que é que esse contato com a graduação e a pós agregou ou modificou na produção de vocês? Qual foi o impacto? Ok. Ótima pergunta. Então, quem quer falar primeiro? Eu posso começar? Posso responder rapidinho? Sim, Carlito, é bem interessante essa pergunta, porque justamente nesse período que eu ingressei no mestrado, que foi no início de 2019, foi justamente o período que eu já estava pensando novas possibilidades de trabalho, né? Eu via com a pintura, pintava bastante, via com bastante pintura, e estava pensando em desdobrar essa pintura, fazer dessa pintura uma expansão, talvez, do que seria essa pintura, e justamente nesse período do mestrado foi onde eu, a partir de me debruçar sobre o próprio trabalho, eu consegui, de alguma maneira, pensar novas possibilidades. Então, o trabalho que está exposto na Janete Costa, o Nunca Fui Santo, ele é justamente o desdobramento da pesquisa já, né? Quase que uma antecipação, assim, e um certo respiro também do que eu venho produzindo e que venho produzindo durante o mestrado. Obrigado, Guto. Quem mais quer falar? Larissa? Não sei. Flau, que já passaram aí pelo mestrado. Posso falar? Bem, eu acho que eu sou a única do grupo que é aqui do Ceará, mas eu fiz o mestrado aí em João Pessoa. Então, desde a minha graduação aqui na URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, e eu vejo que tem uma grande maturidade na produção, né? A gente vai amadurecendo as nossas ideias, a gente vai pensando com mais clareza na nossa produção, porque antes da faculdade a gente não tem uma ideia clara do que seja a arte, e a gente tem uma visão muito estereotipada do artista. Então, quando a gente está dentro da academia, a gente começa a ter novas percepções de novos artistas, novas teorias, conceitos. Foi assim na graduação e foi no mestrado em João Pessoa.
que eu comecei a olhar para o meu lugar, para o Ceará e para as mulheres que eu pesquisei, que são a Associação das Bonequeiras do Pé de Manga, como uma produção que sim tem potencialidade artística, e essa produção colaborou muito no meu mestrado, porque eu fiz uma produção bem interessante com as bonecas de pano, que também participaram do segundo Art in Progress, e a ideia com o bordado hoje é tentar um doutorado, ampliando essa produção na linha do bordado e nesse fazer feminino. Ótimo, Larissa, obrigado. Ok, Carlito, respondeu? Mais alguém quer comentar? Quer Eu falar? queria comentar. Eu queria fazer dois comentários, assim, falar que foi interessante para mim, obviamente, estar na graduação foi interessante no sentido de pensar a produção e saber refletir melhor sobre as questões que me tocam e enfim, no sentido teórico da coisa, do processo. E mais recentemente, as minhas experiências e o meu contato com teorias de decolonização e de todo esse olhar que parte de ressignificar as nossas ideias, a nossa percepção estética mesmo, tanto do que a gente observa no entorno, como do que a gente vê na arte e do que a gente produz. E o que eu queria fazer é que eu acho super interessante estar fazendo uma troca como essa, né, entre estados do Nordeste, porque parece que a nossa pretensão costuma sempre estar voltada para outros polos, né, de produção artística e cultural de uma maneira geral. E para mim, acho que foi uma das mais profundas da graduação, foi justamente entrar em contato com esses estudos de decolonização, né, com essa nova perspectiva, porque muitas vezes a gente realmente precisa entrar em contato com aquilo teoricamente, né, a gente precisa ler bastante para ressignificar o nosso olhar, para reeducar o nosso olhar. Parece que a gente está apaixonado que não olhar para si, né, olhar para a nossa própria produção, para nosso potencial. E, enfim, eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre a gente estar no Recife, ser tão importante, né, fazer essa conversa, esse diálogo com outro estado que é do Nordeste, e não um diálogo com outro centro de produção artística, que é no Sudeste, ou sei lá, em outro canto, que não tem nada a ver com a gente. Mais ou menos sobre o que eu ia falar. Ótimo, ótimo. Obrigado, Aurora. Foi ótimo. Bom, alguém mais quer falar sobre isso? Carlito? Pode. Acho que já estamos assim no nosso tempo, praticamente. Vamos fechando a conversa. Acho que o Carlito pode falar mais agora, se quiser. Não, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz em rever os artistas, assim, eu tenho uma admiração muito grande por essa produção atual, que as graduações e a pós-graduação da UFPB e os artistas paraibanos estão tendo. Eu acho que é uma produção que só tem a crescer e eu, assim, enfim, eu fico muito feliz que essa exposição tenha vindo para cá, que essa conversa nossas conversas, na verdade, tenham resultado nessa exposição. E é isso, fico muito feliz. Eu acho uma pena que já está acabando, porque eu gostei muito da conversa e fiquei muito feliz em rever vocês todos. É isso. Obrigado, Carlito. Eu também quero dizer do prazer de estar aqui com todos
muito, né, novamente, apesar da distância física, né, permanecemos juntos, estamos aqui batalhando e trabalhando para que a coisa continue acontecendo, né. A exposição entrou em isolamento social, né, como todos nós entramos, e ela está, então, num certo limbo, mas ela está viva, porque ela está montada, ela está esperando um momento de reabertura, né, e que possamos todos nós, assim, agradecer por estarmos aqui ainda, estarmos aqui todos, né, diante de acontecendo no cenário atual brasileiro e parlamento nordestino e paraibano. Então, pensar um pouco nessa ideia, que isso é por si só já extremamente importante, mas tenta ainda pensar que diante desse cenário que o mundo viveu, um cenário global, né, esse impacto global da Covid, a arte se mostrou um dos caminhos que é essencial para que as pessoas consigam sobreviver, para que consigam manter sanidade mental, para que as pessoas consigam viver mesmo isolado, mesmo preso. Então, essa relação é absolutamente profunda, né? E nós precisamos pensar nisso todos os dias. A arte, ela terminou unindo as pessoas muito mais a partir das possibilidades que ela abriu no universo digital, por exemplo. Aí nós estamos aqui hoje por isso, né? Sem isso nós não estaríamos aqui. Porque, afinal de contas, vídeo, imagem e som, a arte da mesma maneira, pensar nessa relação. A arte, então, ela está na essência da vida humana, né? Ela não pode ser descolada do ser humano, e ela vem refletir todos esses elementos que vocês colocaram, né? Desde o cotidiano até relações que são seculares e reações a essas relações, como o caso do decolonialismo e dos enfrentamentos que todos os artistas passam ao longo do tempo, né? Porque, de fato, foi anunciado no início da quarentena e do isolamento que a arte era a primeira impactada, né? Porque, de fato, né, é aquela que os artistas perderam seu mote e sua forma de fazer dinheiro no cotidiano. Então, isso foi muito impactado. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos caminhos, né? Outros caminhos para sobreviver e para sair dessa agonia toda que ainda vivemos um pouco. Então, um pouco essa ideia. Eu quero agradecer a todos por participarem do Arte em Progress, por acreditarem no projeto, né? Estão aqui todos nós. A Galeria Janete Costa, na figura do Carlito, aí, que abriu para que o projeto pudesse acontecer no Recife. A professora Sabrina Mello, que, na verdade, participou da seleção dos trabalhos, no processo seletivo, que está sempre dando uma força e tal. Ao Departamento de Artes Visuais, né, por possibilitar também o nosso contato, né, porque ele permeou esse contato. Ao curso de mestrado em Artes Visuais do programa de pós-graduação, programação de pós-graduação entre o FPE, que também permite que projetos como esse aconteçam, né? Permite o contato com pessoas tão distantes, mas tão próximas, como o caso da Larissa, lá no Ceará, e a vinda desses alunos de estados de outras cidades, como o Fábio, né, o Inocêncio, como o Lucas, que vem de fora, mas é de dentro, né? Então, na verdade, essa é a ideia, e que não há tanta diferença assim, que a gente está pensando, construindo, aprendendo a fazer arte na academia, e nós juntos, no cotidiano, errando e acertando, né? Então, é isso, de coração, Carlito, e a todo mundo aqui, se sintam abraçados, porque esse é um dia bacana de um reino que deve ser extremamente frutífero. Então, que bom que estamos aqui. Obrigado a todos e todas. Nós vamos encerrar essa live, mas todos estão convidados a visitar a exposição em breve. Então, tá, ok. Tchau, vocês. Até mais.